Voltar agora para aquele tema que o Sérgio queria falar, estava me cutucando e pedi para ele esperar um pouco porque ia entrar em pauta. A ampliação da cooperação econômica Brasil e Rússia. O Brasil depende dos fertilizantes da Rússia. Então eu não estou nem questionando esse tipo de relação, até porque os Estados Unidos têm relações com a Arábia Saudita, que é uma ditadura teocrática. O que eu estou falando é o seguinte: quais podem ser as repercussões para a imagem do Brasil nos Estados Unidos, com o Joe Biden, e na Europa, principalmente França, Alemanha e Inglaterra, que é o principal da Europa. O governo brasileiro ampliou a cooperação econômica com a Rússia. Isso vai na contramão dos Estados Unidos e da União Europeia, porque eles já anunciaram sanções contra o país de Vladimir Putin. De acordo com o jornal O Estadão, as trocas comerciais entre Brasil e Rússia chegaram aos 11 bilhões e 300 milhões de dólares ao longo de 2023. Esse movimento reflete a aposta do governo brasileiro no Sul Global, foco da política externa do nosso presidente. E durante reunião promovida pelo Conselho de Segurança da Rússia em São Petersburgo, o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, enfatizou a ascensão do Sul Global. Não preciso lembrar ninguém que o Celso Amorim é contra a União Europeia e os Estados Unidos e simpatizante da Rússia e da China. Segundo Amorim, um dos mais significantes desenvolvimentos internacionais dos últimos 25 anos tem sido o crescimento de países do hemisfério sul. Então agora o Brasil sinaliza para uma multipolaridade do mundo. Então os BRICS estão ampliando o número de parceiros e já fazem um enfrentamento direto ao G7. E o Brasil procura assumir uma posição de maior relevância no cenário, porque quando se olha para essa parte do mundo no mapa mundi, você vê o Brasil. Então eu quero falar com o Brasil e quero falar com a China. E por causa da invasão da China em Taiwan, eu quero falar com a Austrália também. Isso é o que tem de mais importante aí no hemisfério sul. Tá certo o Brasil de atender às nossas necessidades econômicas, mas como é que fica a repercussão disso perante o Joe Biden dos Estados Unidos, que continua olhando para outra direção para não brigar com a gente? Capês, eu estava te chutando aqui embaixo da mesa, cutucando, porque quando o nosso correspondente estava comentando sobre as posições diplomáticas do Brasil, falando que antigamente o Brasil era um país que se mantinha neutro, é exatamente o ponto que eu discordo. O Brasil tem que parar de ser neutro. Esse negócio de você colocar um pé numa canoa, um pé na outra, você afunda. Você não pode, gente. O Brasil tem que se posicionar. O Brasil é o maior produtor agro do planeta. O Brasil é uma potência econômica. Só que o Brasil é liderado por pessoas que ficam com esse melindre. Deixa eu ser amigo de um, ser amigo de outro. Não é assim. Nós não podemos tolerar, Capês, um país que começa a sinalizar que prefere estar aliado a países que são ditaduras, a países que não respeitam a tolerância religiosa, a países que não respeitam a diversidade sexual. E o que é uma hipocrisia, porque o governo atual que foi eleito com esse discurso. Então, vejam, nós precisamos de um país que precise ter um olhar geopolítico de posicionamento na defesa da democracia, na defesa das liberdades. E aí sim, com esse posicionamento, vai se tornar uma potência econômica com base no que nós temos. Essa questão geopolítica, as pessoas olham para o Brasil só como a Amazônia e esquecem da nossa água, dos nossos lençóis. Então vejam, o Brasil precisa caminhar para conseguir os índices de transparência, de governança, de combate à corrupção, para ingressar na OCDE. Para ser parceiro da OCDE. E não para se fortalecer aí com o Sul Global, com o BRICS, com Rússia, com China. Daqui a pouco, Capês, a Coreia do Norte está batendo na porta falando: oi, Rússia, oi, China, oi, sumido, deixa eu entrar aí também. Então a gente tem que caminhar para um cenário contrário do que está sendo feito. Isso é uma questão muito relevante, porque eu acredito que nós estamos correndo muitos riscos globais de uma eventual guerra, Capês. Pois é. Agora, o Magno Call, eu quero que você comente isso, mas se der tempo também, já emenda 2 comentários. Desde o início do seu 3º mandato, o presidente Lula vem deixando claro que a gestão seria marcada
pela reaproximação, por isso que eu acho que tem sintonia os temas, e reforço também com os países da África. Mas na prática o que vem ocorrendo é o oposto. De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, o Itamaraty começou a esvaziar embaixadas brasileiras no continente africano, contrariando o discurso do nosso presidente. Ixi, agora não estou entendendo. Ao menos 9 diplomatas que estão em postos na África já foram comunicados que vão ter que voltar ao Brasil até o meio do ano, principalmente por conta da organização de grandes eventos, como a cúpula do G20 e as reuniões do BRICS e da COP30. O Magno, essa notícia não agradou os diplomatas e embaixadores, hein? Porque eles se preocupam com a diminuição das nossas embaixadas ali na África. Magno, queria que se a sintonia. Nós estamos indo em direção à Rússia e estamos cortando as embaixadas. Será que aquela máxima está pegando? Há duas realidades no universo, a beleza das estrelas e o boleto que vence no fim do mês. A conta está apertando? O boleto do governo federal está crescendo e o dinheiro para pagar esses boletos precisa ser encontrado em algum lugar. O Brasil hoje tem dificuldades em expandir esse tipo de representação. Não começou hoje, mas o Brasil tem tido já há alguns anos dificuldade de expandir a sua presença, esse tipo de presença, nos países estrangeiros. O que me parece ser o direcionamento global da nossa política externa nesse governo é uma política de resgatar aquela lógica de não alinhamento dos anos 70, em que o Brasil via dois eixos principais no mundo, o eixo capitalista e o eixo socialista, e optava pelo terceiro mundismo, né? Então, o Brasil da ditadura militar. Mas o que hoje está acontecendo não é exatamente um terceiro mundismo, é um não alinhamento. E isso me preocupa. A gente sempre precisa aceitar que nas relações internacionais, no comércio mundial, há uma certa dose de hipocrisia econômica e geopolítica. Os países têm seus valores, mas na condução de suas políticas geopolíticas e econômicas, adotam uma certa dose de hipocrisia. Então, não me surpreenderia, por exemplo, o Brasil tem virado um grande comprador de diesel da Rússia. E diesel é um elemento importante para a nossa economia interna. É claro que a compra e a venda de insumos permanece nos países. Os Estados Unidos compram petróleo da Venezuela, por exemplo. E isso é natural de se ver. Agora, o que me preocupa de verdade, para além dessa hipocrisia já esperada, é que nem no alinhamento de valores o Brasil consegue ser consistente com a lógica democrática, com a lógica das liberdades. Ana Beatriz Hirsch... Continuamos com os autoritários, Capês. Bom, vamos lá, porque o tempo está acabando. Ana Beatriz Hirsch, eu não entendi a diferença dessa narrativa de que vai se aproximar dos países africanos e tirar os embaixadores de lá. Capês, mas se a gente for comentar todas as narrativas do nosso governo que a gente não entende, esse programa não acaba nunca mais. Esse é mais um dos casos em que façam o que eu digo, não façam o que eu faço. É muito contraditório, todos aqui já falaram sobre isso, e é mais um exemplo dos inúmeros que nós podemos trazer aqui. Sei que o tempo está curto, então vou passar a bola para o João. João, vai você, 10 segundos. Eu só quero falar que essa coisa de sul global é uma bobagem. O Celso Amorim quer cacifar o Lula líder de alguma coisa mundialmente e não existe isso. Como o Luca Bassani colocou, nos BRICS ele não senta na mesa dos adultos. O Conselho de Segurança da ONU não conseguiu, agora inventou esse sul global para ver se o Lula lidera algo. E as narrativas não tem como dar certo porque são problemas irreais inventados pela esquerda, né, pelo Lula, então sempre essas soluções à brasileira que não funcionam. As coisas têm que ser mais práticas. Tem que negociar com os países ricos, sim. Também mantém comércios bilaterais. Agora, sul global, é um monte de narrativa que eu vou te falar, viu? Olha, mas nesse momento o Evandro Cini começa a me perturbar aqui, gritando que está começando, tem que começar o 3 em 1. Então vamos encerrando o programa de hoje. Bom programa para você aí, meu querido Evandro Cini. Vai com você com o 3 em 1. Valeu, Capês. Um abraço pra você e pra todo mundo do Linha de Frente. Bom descanso aí pra vocês. Eu acho engraçado o jeito que falou. O Evandro Cini começa a gritar aqui, né? Parece que ele tá escutando de um estúdio pro outro. Bem